Muito bem, irmãos. Quero compartilhar uma palavra hoje. Os irmãos que se encontram no livro de Miqueias. Hoje vai ter o telefone aqui ou vai ser sem o telefone aqui? Sim. Oi? Vai ser sim. Ah, vai ser sim. Ok. Só uma ordem técnica. Miqueias. Quem é que tem lido o livro de Miqueias nos últimos meses aí? Alguém leu? Sérgio, Marcos, Benção. Miqueias é um daqueles profetas menores, bem ousado, né? Como diria o Rogerinho, bem canela de fogo, assim, aquele cara que realmente falava além das quatro paredes, trazia a palavra de Deus, trazia a correção do povo. E esse profeta, ele viveu e profetizou diante de uma grande, eu creio, talvez a maior corrupção que tinha em Judá e Israel. Ali tinha inversão de valores morais e éticos, tinha a degradação da família, tinha o comércio religioso, tinha a exploração dos pobres, tinha a corrupção da justiça. E no meio de tudo isso que estava ocorrendo, Oséias é levantado por Deus e ele vem trazer uma correção para o povo, ele vem, digamos, apontar o que estava ocorrendo e falando em nome do Senhor. É muito precioso. Nós vamos ficar só no livro de Oséias, que você já localizou aí. Miqueias. Oséias está ali, mas hoje é o dia do Miqueias. Meu irmão Oséias. Ele diz no versículo 3, no capítulo 3, versículo 8, ele deixa muito claro como ele se encontrava. Diz assim, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Irmãos, eu creio que hoje nós vivemos uns dias no nosso país, talvez já vivemos piores, eu creio, mas nos últimos anos também com uma degradação em vários setores do nosso país, inclusive na religião também. E no diagnóstico que Miqueias fez, eu diria assim, dá para perceber que ele fez uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância, que é mais completa do que estava ocorrendo em Judá, do que estava ocorrendo em Israel. E eu creio que também a ideia e aquilo que o Senhor tem me colocado é de nós olhar para a nossa realidade de hoje, no passado recente, o que ocorre hoje no nosso país, que são coisas, acho que nós vamos ver, se fizermos um diagnóstico, muitas coisas semelhantes a que o Miqueias encontrou naqueles dias em Israel. Eu creio que há realidades em várias áreas, política, no judiciário, digamos, na igreja, semelhantes àquilo que ele enfrentou e aquilo que ele denunciou nos dias dele para o povo de Judá, para o povo de Israel. Vamos ler no capítulo 6, 1 a 8, é onde ele entra em juízo com o povo de Israel, e depois nós voltamos a alguns tópicos para entender por que disso tudo. No capítulo 6, versículo de 1 a 8. Deus e seu povo em juízo. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E como que te enfadei? Com o que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e
da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor? Agora o povo falando, né? Me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Até aqui. Vamos entender um pouco por que o Senhor estava entrando em juízo contra Judá, contra Israel. Nós podemos perceber, no capítulo 2, versículo 1, ele começa a fazer uma advertência muito forte. Porque sempre quando tem um ai, né? Ai daqueles. É que nem nós quando era pequeno, quando o pai e a mãe diziam ai de ti se acontecer isso. Só que era muito pior. Com Deus a coisa era mais severa. Ele diz, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal à luz da alva e praticam. Por quê? Porque o poder está em suas mãos. Era algo que estava ocorrendo em Israel. As pessoas que tinham o poder nas mãos, elas deitavam suas boas camas de noite e maquinavam alguma coisa contra as pessoas, sempre para oprimir o povo, simplesmente porque o poder estava em suas mãos. Simplesmente por isso eles faziam. No capítulo 3, no versículo 2a, ele disse, os que aborreceis o bem e amais o mal. Isso é um sentido de confundir as pessoas. Quando acontece isso, é uma inversão de valores. De repente, o cara que faz o mal é exaltado, é o cara. Aquele que faz o bem é criticado, é maltratado por simplesmente fazer o bem. O profeta Isaías, ele já trazia uma advertência também sobre isso. Isaías 5:20, eu vou ler aqui. Ele diz assim, ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Irmãos, isso é inversão de valores. Isso é justamente para confundir. Além de ser errado, é para confundir. Eu creio que nos nossos dias, o valor moral ele tem sido atacado terrivelmente nos últimos anos. O valor de família e tantas outras coisas se tratando da moral é completamente atacado, perseguido, ameaçado, intimidado. E aqueles que fazem muitas vezes absurdos contra isso, eles são muitas vezes na mídia exaltados, defendidos. Fizeram um absurdo ali contra um filme ali, citando Jesus ali em umas condições terríveis, que só mesmo um louco para fazer aquilo, e ainda a mídia defende, que é o direito. Isso é inversão de valores, isso é feito para confundir as pessoas. Porque dá com um pouco tu pensa, mas eu sempre aprendi assim. E tu olha na palavra é assim, e de repente toda uma estrutura é montada para exaltar o mal e aborrecer o bem. Aqueles que fazem o bem. Por isso, irmãos, eu quero só fazer um parênteses aqui, se tratando de política. Por isso é importante nós refletirmos em quem nós votamos. Fazer um questionamento. Aqueles que votamos andam com Deus, creem em Deus, ou lutam contra Deus, ou não reconhecem Deus. Acho que pelo menos essas 4 perguntas a gente deve fazer. Ainda que aos olhos de alguns sejam cheios de sabedoria, mas nós precisamos refletir.
Porque há estudos, irmãos, assim, de gente boa que escreve que o homem, a pessoa humana, quando ela começa a não reconhecer que existe Deus, ela se bestializa. Ela realmente começa a ter atitudes que não são humanas, por não reconhecer Deus como Criador de todas as coisas. Aqui eu não estou falando de ser um cristão A, B ou C, de tal denominação. Aqueles que não reconhecem a Deus, que não reconhecem que há um Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que tem controle sobre todas as coisas. E um Estado que não reconhece Deus como Senhor, ele se absolutiza. Podem cuidar. Ele vai achar que o Estado é o Todo-Poderoso. Ele vai mandar nos filhos, ele vai mandar na nossa vida, ele vai mandar em todos, porque quando não se reconhece o senhorio de Deus, normalmente essas duas coisas é o que ocorre. Então era só um adendo aqui, eu queria deixar esse recado para a gente orar, buscar de Deus sempre, quando chegam a época que nós temos a oportunidade de colocar pessoas lá. Mas estava feia a coisa. A classe política, vamos no capítulo 3 agora, ler o versículo 1, 2 e 3. Nós só lemos o B do 2. Vou ler o 1, 2 e 3 do capítulo 3, tá? Talvez pedir uma folha aí, uma Bíblia, ou no teu celular. Disse eu, ouvi agora vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão? É claro que a gente não tem dados, e aqui ele está usando uma linguagem, na verdade, não há relato de que isso ocorreu, né? Ele está usando uma linguagem figurada, mas ele está dizendo assim, ó, como muitas vezes diz, nossa, estão tirando couro, né? Então, sabe, o profeta está dizendo, vocês estão massacrando o povo, vocês estão espremendo o povo, quebrando os ossos deles e botando na panela. Ele estava chamando a liderança ali, e não era pouca coisa, ó, os cabeças da casa de Jacó. Ele estava chamando eles de canibais. Vocês estão fazendo algo terrível contra o meu povo. Vocês estão, assim, sabe, ele usasse linguajar aí, com certeza, era muito mais do que a gente pode imaginar o que essas autoridades estavam fazendo na época para o povo de Deus, o povo de Israel. Mas daí nós olhamos, bom, mas se os cabeças, que no nosso caso aqui seriam os políticos, né, tem problema, talvez o judiciário vai socorrer. Agora, leia comigo no 3:11a. Diz assim, ó, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Então o povo injustiçado, se fosse correr para o judiciário para julgar a causa deles, o que é que eles iam encontrar? Alguém que recebia suborno daqueles que tinham dinheiro, e não o povo miserável, o povo que sustentava, né, a nação, como é hoje ainda aqui também para nós, e as causas simplesmente eram favoráveis a quem pagava o suborno. Era o que ocorria. Então, a situação era muito complicada. Nós podemos ver que os três poderes, na verdade, político, judiciário e os cabeças ali, tudo eles trabalhavam juntos. Tudo maquinando para o mal. Vamos olhar o versículo 7. Capítulo 7, perdão, versículo 3. 7:3. Só para nós ver como a coisa estava difícil. 7:3. Diz assim, ó. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem como diligentemente, quer dizer, programadinho. Olha só, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Olha a situação do pessoal. O juiz, o príncipe e o grande, todos juntos, quer dizer, sacaneando o povo.
tirando os direitos que o povo tinha e gostaria de exercer. Eles não estavam tendo chance de exercer. Irmãos, tem cada coisa, eu não me considero ser um crítico, mas tem coisa que a gente tem que dizer, que é notícia, que é sério. Está dando umas notícias aí na Band, de Câmara de Vereadores pelo país. É triste a gente olhar essa realidade. Por isso que eu digo que talvez uma radiografia nossa também. Tem vários lugares. Ali eu vi um caso essa semana, os vereadores recebem em torno de 5 milhões por ano, o pagamento deles, os vereadores. Na cidade, no município, não tem nenhum leito de UTI. Onde é que está a preocupação com o povo? 25% das câmaras de vereadores, pelo menos eu estou dando notícia, a arrecadação não dá para pagar os vereadores. Quer dizer, esse é um dos poderes, é parte dos poderes. Então, nós não estamos muito longe de algumas coisas que ocorria lá. E daí, se nós olharmos quanta coisa tem ocorrido nos últimos anos, nessa inversão de valores que nós vivemos. Mas vamos adiante. Vamos dizer que o judiciário estava corrompido, né? A política estava corrompida, os grandes lá estavam corrompidos, mas, irmãos, aí tem um reforço, né? A igreja. A igreja, porque a igreja, irmãos, a igreja, para nós lá, era o povo de Deus que andava nos estatutos, nos mandamentos. Hoje somos o corpo de Cristo. Então a igreja ela não deve, ela não pode se associar a uma cultura, dizer, mas é a cultura é isso. A igreja segue o coração de Deus, essa é a igreja. E ainda que ela esteja muito fragmentada, existe uma igreja verdadeira que segue o coração de Deus. Mas olha como estava a situação daquele povo lá. Porque a igreja ela não pode, nunca pôde, não pode se amolduar à cultura, seja qual for. Vamos ver no capítulo 3, versículo 5. Olha como estava. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Aí vamos no 3:11 dele, nós já temos a parte A. Diz assim, os sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Era muito cara de pau. Os sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Eles pregavam o que convinha para eles, pregavam para ganhar dinheiro, pregavam quando recebiam dinheiro, pregavam de um jeito, pode ver ali, quando não recebiam, quando ninguém botava nada na boca, pregavam de outra maneira. Imagina que amaldiçoavam, né? Quer dizer, conforme a sua consciência. Irmãos, aqueles que deveriam ser os embaixadores de Deus, estavam sendo os embaixadores da iniquidade, só pensando em si, sugando o povo junto com os outros poderes. Então aquele que era agenciado, vamos dizer assim, que tinham lá o dever de trazer a verdade, trazer a bênção do povo, eles traziam só, se preocupavam com o dinheiro, botavam na cabeça e mentir por dinheiro, e assim eles iam levando a vida. Então veja bem, o povo estava sem o poder político, sem o judiciário do seu lado e estava sem a igreja. Mas daí, irmãos, o que é que falta ainda? Nós temos mais uma coisa preciosa, que foi a primeira instituição que Deus fez, antes da igreja, a família. Deus criou e abençoou a família para ser uma base, um alicerce antes da igreja. Vamos ver como é que estava a família. Vamos ver se ainda tinha esperança. Capítulo 7, versículo 6. Só não se assuste. Diz ali, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aí não sobrou mais nada.
Tanto é que o profeta escreve, no capítulo 7:2, ele diz, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão como rede. Percebe, irmãos, como cada uma coisa nós podemos ir de cima para baixo, olhando, ou podemos ir de baixo para cima. A família se perdeu, os profetas se perderam, os reis se perderam, os juízes se perderam. Mas quem é que sofria mais? O povo. Ele fez um diagnóstico bem sombrio. Eu creio que não é tanto assim, mas provavelmente cada um de nós já fez um diagnóstico no Brasil, em vários setores, em várias coisas. Talvez ficou irritado, talvez não ficou cheio de esperança, eu espero que sim, orando e jejuando e colocando a presença de Deus, ou talvez até chegou a dizer, não tem mais jeito. Tipo assim, a gente vê muita gente dizer, minha geração não vai ver mais isso aí mudado. Agora voltamos ao que nós lemos no capítulo 6, que o povo, Deus disse, eu vou fazer um acerto com esse povo. Deus deixou de qualquer jeito? Não deixou. Se Deus olha para o Brasil, por tudo que tem ocorrido, será que pensamos que Deus vai passar a mão em cima? Não. Porque quando Deus é amor, Deus é justiça. Agora, quando há arrependimento, sim, as coisas mudam. Mas precisa acontecer isso. Então Israel é chamado. Atenção por Deus, diante dessa diagnóstico político, judiciário, igreja, família. E no versículo que nós lemos ali no 6:2, ele diz, eu tenho uma controvérsia com vocês. Eu tenho uma situação aí que nós vamos ter que resolver. Ele diz, o Senhor tem controvérsia com o seu povo. E daí ele chama nada menos, ele chama ali, para ser testemunho dessa controvérsia, de falar disso, ele fala dos fundamentos da terra, ele fala dos montes, dos outeiros, algo assim tremendo, grande, como testemunho daquilo que o povo estava fazendo com ele. E a pergunta que Deus fez, ele diz, povo meu, o que eu tenho feito para vocês? O que te tenho feito? Como é que eu te enfadei? Ele está dizendo. O enfadar, pelo que eu vi no nosso dicionário, assim, o enfadar é no nosso português, assim, mais lá da minha terra, é se empanturrar, é tão cheio. Deus está perguntando para ele assim, o que eu fiz para vocês estarem cheios de mim? Para vocês estar cheio no sentido assim, eu não quero mais nada, não aguento mais. Deus está perguntando essa pergunta, o que eu fiz para vocês? Deus pergunta para eles. E Deus começa a lembrar, vocês lembram que eu tirei vocês do Egito? Com uma boa liderança, Cita, olha, tinha Moisés, tinha o irmão de Moisés, o Arão, tinha Miriam, foi uma boa liderança. Tirei vocês, não faltou nada. E ele cita até aquele caso lá que o Balaque, queria que Balaão amaldiçoasse Israel, e Deus não permitia, ele ia lá e abençoava. E assim é Deus, irmãos, para conosco. Isso é função do diabo, muitas coisas que queria nosso mal, a nossa maldição, e Deus, com certeza, muitas vezes, porque a nossa vida está escondida nele, Ele nos guarda, nos abençoa, nos esconde, e cada um de nós, olhando para trás, provavelmente você vai perceber. E é isso que Deus estava falando. Deus estava dizendo, olhem para trás, olhem para trás. E Ele diz ali, olha só, Ele diz assim, que Ele abençoou desde Sitim até Gilgal. Vocês sabem o que é Sitim? Sitim, Ele está dizendo assim, eu abençoei vocês desde o começo até o fim, porque Sitim foi a primeira cidade lá no deserto que eles saíram, no primeiro lugar, e Gilgal foi aonde o maná cessou. Então Deus está dizendo, eu tirei vocês com amor, com carinho, com a liderança boa, amorosa, cuidadosa, nunca faltou comida para vocês, e eu abençoei vocês desde o começo até o fim. Vamos para isso.
Irmãos, eu quero dizer isso para ti essa noite. Pode ser que, eu digo porque eu também não reconheci muitas vezes, mas hoje eu reconheço. Mesmo quando nós não conhecíamos o Senhor, Ele nos abençoou. Amém? É isso que o Senhor queria, que eles olhassem para trás. Olhe um pouco para trás. Olhe o que eu fiz. Claro que não era eles que estavam ali, mas era, sabe? Era o povo, era Israel. Era o povo dele. Quando ele olha para a igreja hoje, ele vai dizer, não importa se nossos antepassados lá 400 anos atrás, né, andaram com ele e tiveram tanta prova de amor de Deus, ele está dizendo para nós hoje, eu cuidei de vocês do começo ao fim. Guarde isso, meu irmão, receba isso essa noite. Deus tem cuidado de ti do começo ao fim, ainda que nós não soubéssemos. Eu sempre digo, quando às vezes vou ministrar dízimo para alguém, eu digo, olha, não seria nada demais quando a gente reconhece a graça e a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre nós, a gente pegar até o tempo que não deu, que não era convertido e entregar, porque seria assim, porque Deus nos abençoou e cuidou mesmo nesse tempo. Amém? Mesmo nesse tempo que nós estávamos longe, Ele nos cuidou. E Deus, então, daí o povo começa a falar, daí o povo vem assim, mas então vamos oferecer alguma coisa para Deus, né? Vamos oferecer um holocausto para Deus. Agora eu te pergunto, Deus aceita o holocausto? Aceita? Ele tinha instituído na época. Ele aceitava. Agora Deus nunca abriu mão de sinceridade de coração. Pode ver que desde o passado Deus começa a dizer: a circuncisão que eu quero é do coração, sabe? Ele não quer simplesmente um holocausto sem sinceridade de coração. E daí eles pensaram assim, já que está difícil a coisa, vamos fazer uma coisa grande. Ele fala ali em matar milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite. Sem sinceridade de coração, Deus aceita? Não. Deus não aceita igual. E daí, irmãos, eles foram para o extremo. Vamos fazer algo chocante então para Deus. Vamos pegar nossos filhos e vamos sacrificar no altar do Senhor. Como as igrejas pagãs, as religiões pagãs faziam, muitas delas. Entregavam seus próprios filhos. E Deus diz, não é isso. Eu não quero essa oferta sem piedade. Eu não quero esse sacrifício sem coração humilde voltado para mim. E daí Deus traz a receita do que Ele quer. Para eles e para nós. No 6:8. Irmãos, é um versículo assim, eu diria assim, vale a pena ter ele em mente. Se não decorar, mas pelo menos saber. Ele diz, e Ele te declarou ou te mostrou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti ou exige de ti? Simples assim, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Irmãos, esse texto para a época, ele era um pico muito alto, porque o povo estava acostumado ao quê? Matou um cara lá, vai lá e leva um cordeiro lá e está resolvido. Bateu na mulher, é menor, leva um casal de pombo. Estou brincando aqui, irmão. Eu não estou com a lista aqui de como era. Mas, está entendendo? Eles estavam acostumados assim, pecava, levava algo para pagar. Né? Era dentro da lei. Só que aqui Deus está mudando, irmãos. Aqui Deus pegou eles de jeito e pega nós também de jeito. Deus está dizendo assim, o que eu quero é isso aí. Não estou interessado nos 10.000 ribeiros de azeite, milhares de carneiros. O que eu quero é isso aí, que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Eu creio, irmãos, que quando a gente olha para trás, que nem Deus estava lembrando ali para Israel, lembra que eu trouxe vocês, cuidei de vocês. Irmãos, acho que é impossível não lembrar assim de um país tão lindo que Deus nos deu, tão rico. Né? Não dá orgulho aí, na agricultura, pecuária, praia de norte a sul, 4 climas bons, quando não dá no Rio Grande do Sul, dá lá no Nordeste, quando não dá no Nordeste, dá no Centro-Oeste, sabe? Uma coisa que a gente nem sabia que tinha tanto era petróleo. Agora sabemos que tem muito petróleo.
Sabe, assim, da gente também olhar para isso e ter gratidão. Porque eu creio que era isso que Deus estava querendo com o povo dele. Olhe para trás. Veja como eu acompanhei vocês. Que nem nós brasileiros, olha o que eu dei para vocês. Olha a maçã que eu entreguei para vocês. Sabe? Talvez a gente às vezes pegue e dizer, mas está tudo errado, esse negócio aí. Algo tão lindo. Claro que eu não sou conhecedor de muitas nações, mas eu acho tremendo a nossa. Eu creio que cada um de nós acha tremendo. E Deus vem e diz, não, eu quero, a primeira coisa é a justiça. Irmãos, Deus não quer, pode ter certeza, um culto divorciado da vida. Entende? Ele não quer. Mesmo que louve, que grite, que faça várias coisas. Mas Ele não quer a nossa vida assim como alguém que Ele se esquizofrênico. É isso que Ele estava dizendo lá e Ele está dizendo hoje. Ele quer que a gente haja com justiça, com coração sincero. Não camaleônica, né? Eu estou com um certo grupo, numa certa situação, eu me moldo daquele jeito. Daqui a pouco eu estou em outro ambiente, ou outra situação, ou até para ser favorável a mim, ou para escapar de alguma coisa, eu me moldo de outro jeito. Isso não é justiça. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não erramos, mas sempre que nos arrepender, o sangue de Jesus lava todo o nosso pecado. Já pagou todos eles lá na cruz. Ele está interessado no meu cristianismo, na minha religião, como outros dizem, que cause transformação na minha conduta, no meu caráter. E onde é que começa? Dentro da minha casa. Não adianta. Não há outro lugar melhor para começar isso. Trabalho, escola, negócio, nos relacionamentos. Para praticarmos isso. Vou dar um pouquinho aqui, daí ele vem para a misericórdia, que ama essa misericórdia. Misericórdia é ter o prazer de se jogar na miséria do outro, na necessidade do outro. São tempos, eu creio, muito oportunos. Provavelmente todos nós estamos tendo a oportunidade de praticar misericórdia, de socorrer o aflito, de colocar no coração, então, naquilo que falta, às vezes, falta pão, falta esperança, falta um ombro. O abraço hoje também está mais difícil, né? Mas as pessoas estão chorando por desespero daquilo que está ocorrendo. Amar a misericórdia. Irmãos, a misericórdia vai além da justiça. Porque a justiça, ela concede ao próximo o que a lei diz. Isso é justiça, isso é ser justo. A misericórdia dá ao próximo o que o amor estabelece. E daí entra aquela, né? Nós sabemos bem, amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 5,7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Não é troca, mas é uma realidade. Assim, Deus está dizendo, tu quer receber misericórdia? Pratique misericórdia. Eu creio, para praticar misericórdia, todos nós somos chamados a sair da nossa área de conforto, zona de conforto. É aí que vai ocorrer. Dificilmente, assim não que não possa praticar com toda alegria e no normal, mas tem horas que vai ser chamado a isso. Lucas 6,36 diz, ser misericordioso como também é misericordioso o nosso Pai. Quer dizer, o DNA que está em nós de Deus é de misericórdia. E daí o próprio Miqueias, no 7,18b, ele diz, o Senhor não retém a sua ira para sempre, por quê? Olha só, tem prazer na misericórdia. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Tanto é que o inferno foi feito para quem? Os demônios e os anjos, não foi feito para os homens. Ele tem prazer na misericórdia. E ele encerra que antes humildemente com o teu Deus, andar com Deus. Irmãos, também não vai se praticar justiça nem misericórdia se não andar com o Senhor. Na força do braço isso não vai ocorrer. Pode até dar uma ensaiadinha, mas não vai ocorrer. Nós temos um relato de Gênesis, né, que é tão lindo lá que o Enoque, ele andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Que negócio tremendo.
O cara era tão parceiro de Deus, eu creio que andava numa santidade, em algo que agradava tanto a Deus, que Deus levasse logo. Esse aqui já vai desfrutar logo o que eu tenho para ele. O próprio Paulo, em Atos 23, no versículo 1, ele diz, a parte B, ele diz: tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Andado diante de Deus, andado com Deus, está diante de Deus. Irmãos, todos todos são batizados aqui, menos a que vai se batizar hoje. Tem umas crianças aqui, meus adultos são batizados? Provavelmente todos nós já ouvimos a palavra lá de Romanos. A Laura vai ouvir hoje um pouco também. Nós morremos ali no batismo, e para vivermos em novidade de vida. Andar em novidade de vida, na verdade, é o que diz aí. Como Jesus. Com Jesus. Uma vida transparente, não esquizofrênica, não camaleônica, vai viver com o coração voltado para o Senhor, sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas. Irmãos, eu creio que o que o Senhor pediu para Israel é o mesmo que Ele pede para nós hoje: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Quase todos nós, talvez todos, temos tido um tempo a mais nesses dias, de pensar, de fazer um diagnóstico, de se colocar diante de Deus. E eu creio que é bom, nem tudo é ruim que está ocorrendo, de fazer um check-up, fazer um diagnóstico da nossa vida. Como o profeta fez Israel, nosso país, o que eu posso fazer? Como eu estou nisso tudo que está ocorrendo? Qual é a minha posição? Como é que eu me comporto? Irmãos, o terrível disso tudo, olhar para Israel, é que eles foram avisados, o profeta trouxe isso ali para eles, outros profetas tiveram, um povo que já tinha ficado 430 anos na escravidão, ele cita que eu tirei vocês do Egito. Por tudo isso, eles não se renderam. Logo depois, eles foram acabar no cativeiro da Babilônia mais 70 anos. Mais 70 anos. E tu pode ter certeza também que o diabo não mudou a estratégia. O desejo dele é escravizar novamente. Todos nós aqui já fomos escravos. Mas hoje nós somos livres, amém? Glória a Deus. Então, queridos, não vamos fazer que nem Israel fez, não dar ouvido à voz de Deus. Eu queria deixar essa palavra para nós hoje. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos olhar a palavra. É difícil? Não é com a força do braço, é com a graça, é com a misericórdia, é com a vida de Deus que está em nós. Porque o inimigo, ele continua lutando para escravizar, para enganar. Mas nós precisamos ouvir o Senhor, junto com Ele, praticar a justiça, amar a misericórdia, praticar e andar com alegria e humildemente na presença do nosso Deus. Esse é o que Deus espera de ti, espera de mim. Deus é tremendo, Ele cuida de nós. Eu queria encerrar esse tempo até para deixar uma palavra para aqueles que vão escutar em casa, para os nossos pais aí, né, na fé, e pais muitos aí que não estão aqui, mas vão escutar depois. Como Deus é bom em tantas coisas, mas na palavra dele nos deixa um tremendo conforto. Eu queria encerrar essa palavra aqui com dois versículos de Isaías 46, 3 e 4. Os irmãos aí mais velhos que estão em casa, né, a grande maioria está em casa, alguns estão aqui conosco, mas queria deixar essa palavra do cuidado de Deus, para estar encerrando esse tempo aqui. Isaías 46, 3 e 4. Barulho das folhinhas é muito bom. Diz ali: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs
eu vos carregarei, já tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-eis e vos salvarei. Amém, queridos? Não é uma pandemia que vai nos assustar. Há uma esperança, há uma promessa. Se alguém pode dizer, mas isso aqui, ele estava falando lá para Isaías. O que é que Pedro diz? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos a nação, nós somos Jacó, nós somos os amados de Deus. E Ele está cuidando de cada detalhe. Então não tenha medo, tenha temor santo, é o que nós devemos ter, mas não medo. Amém? Que tu possa hoje ir para casa com muita alegria, desfrutando desse cuidado e buscando praticar justiça, né? Amar a misericórdia, praticar e viver humildemente, para que nós não sejamos enganados nem escravizados e orar pelo nosso país, para que muitas coisas ruins que estão ocorrendo, Deus mude a sorte, amém? E as próximas gerações possam desfrutar tanto da presença de Deus como de um lugar melhor para morar. Abençoado. Aleluia.